Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Notícias resumidas e atualizadas para você, dentro do possível, e todas elas gratuitas. Pode utilizar à vontade acessando meus endereços na internet. Temos o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. O Facebook você pode colocar Paulo Maciel da Rádio. Mas eu tenho um endereço geral, Paulo Roberto Maciel 7919. Aí você vai ao YouTube, Instagram, blog, Facebook, ok? Vai lá, inscreva-se, dê um like, compartilhe para aumentarmos nossa rede de amizade. Vamos aqui às informações para você no Web Jornal do Paulo Maciel de 24 de janeiro de 2024. O ano está passando rápido, já são 24 dias. A fase da Lua, que começou no dia 18, é quarto crescente. Estão se passando 24 dias do ano, faltando 342 dias para terminar 2024. Olha, este é um ano bissexto, quando há um dia a mais. Esse dia está incluído no mês de fevereiro, que vai até 29. Quem faz aniversário em 29 de fevereiro comemora de 4 em 4 anos. Então é a vez de comemorar agora. Não é isso? No ano bissexto. É a terceira semana do tempo comum na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Alguns santos de devoção que eu passo para vocês são estes: Santo Urbano, São Feliciano de Úmbria e São Francisco de Sales. Olha, 24 de janeiro é dia dos aposentados, dia mundial da cultura africana e afrodescendente, dia internacional da educação e dia da previdência social. Agora, a espiritualidade para você que é católico, atenção, né? Assim como a mulher, Eva no caso, veio ao mundo pelo homem, Adão, todo homem nasce de uma mulher. Não é interessante? A mulher, ela veio da costela de Adão, do lado de Adão. E todo homem nasce gerado no corpo de uma mulher. É por isso que eu estou aqui para falar de espiritualidade. Tem missa diariamente às 19 horas na Catedral de Colatina, ou então celebração da palavra. Mais comum é acontecer uma missa, mas vez por outra tem a celebração da palavra, como acontece hoje. Hoje, nesta quarta-feira, 19 horas, dia 24 de janeiro, haverá a celebração da palavra presidida pelo diácono permanente Amaury Braz Caser. Vá lá à catedral. As missas normalmente são celebradas pelo padre José Valdeci Romão ou David José Langa Lopes. O padre Valdeci é o pároco e cura da catedral, tendo como seu auxiliar o padre David, que é um padre mais jovem. Participe! Amigos e amigas, um abraço a você que acessa meus endereços telemáticos. Temos o endereço geral, Paulo Roberto Maciel 7919. Inscreva-se, compartilhe, dê um like para a gente aumentar a visibilidade, né? A amizade aumenta, esse calor humano com notícias gratuitas para você, sempre maior aqui. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo. Fechamento dos negócios dia 22 de janeiro de 2024. Arábica bebida dura, R$ 968. Arábica bebida Rio, 855. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 787. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em alta de 1,24%, cotado a R$ 4,98. Já a Bolsa de Valores de São Paulo teve baixa de 0,81% a
601 pontos. Olha, vamos falar sobre chuvas. É uma situação que pegou vários capixabas, até mesmo de surpresa, né? Alguns não esperavam que a chuva viesse tão forte. Vamos lá, chuva forte em Colatina atinge teto de supermercado. Nas noites de sábado e domingo, dias 20 e 21 de janeiro de 2024, choveu forte em Colatina, com raios, trovões e ventania de moderada a média. A precipitação pluvial chegou depois de dias seguidos de forte calor, inclusive à noite. É isso mesmo, inclusive à noite, quando ventiladores ou ares condicionados seguem ligados ininterruptamente. Na segunda-feira, dia 22, houve tempo ensolarado e a chuva foi mais amena, mas choveu também. Os colatinenses acostumados com a quentura andam estranhando as temperaturas altíssimas do verão 2023-2024. Só no sábado choveu mais de 30 milímetros em território colatinense, derrubando muros, causando problemas em telhados e deixando outros danos. Um supermercado da zona central colatinense teve seu teto de gesso atingido pela grande quantidade de água e o funcionamento para o público na segunda-feira foi parcial. Uma das entradas do estabelecimento supermercadista ficou fechada e mais da metade da loja é interditada para os reparos necessários. Os municípios de Vila Velha, Vitória e Cariacica foram bastante atingidos também recentemente. Temos aqui previsão meteorológica. Vamos ver o que diz a meteorologia. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, INCAPER, que também faz previsão, está informando que deve haver chuva ao longo do dia em todos os municípios do Espírito Santo, em todas as regiões. Talvez não seja o caso de todos os municípios, mas em todas as regiões capixabas. E as temperaturas máximas diminuem de forma acentuada. Então eu quero crer que vai ser uma temperatura mais tranquila, né? Não muito alta, como vinha acontecendo ultimamente. Fiscais da Receita Federal em greve. Os auditores fiscais da Receita Federal anunciaram greve em pelo menos 16 estados e no Distrito Federal. O movimento paredista pode resultar em atrasos e complicações nas operações de desembaraço de cargas nos aeroportos do Brasil. São afetados principalmente durante toda a semana os aeroportos de Viracopos e Guarulhos e o Porto de Santos, no estado de São Paulo, e a Alfândega de Salvador, no estado da Bahia. Somente cargas perecíveis devem ser liberadas. Os grevistas buscam ganhos salariais. Olha, parece que a moda pegou. Greve também de coletores de lixo no Espírito Santo. Na Grande Vitória, região do estado do Espírito Santo, a população está sendo prejudicada pela greve dos empregados das empresas de coleta de lixo. Eles reivindicam melhorias salariais. O Sindicato Estadual das Empresas de Limpeza Urbana do Espírito Santo, Celures, está à frente do movimento. Naufrágio com 6 mortos na Bahia. Olha que tristeza, né? É um momento muito trágico. Nós só podemos mesmo prestar solidariedade. Um naufrágio resultou em 6 mortes na Baía de Todos os Santos, em Salvador, Bahia. O caso se deu agora no dia 21 de janeiro de 2024. Investigações da Marinha e da Polícia Civil indicam que havia superlotação no barco. Além das 6 pessoas mortas, 4 estavam desaparecidas até o fechamento desta edição. Vamos lá, temos mais informações para você. Vou falar de esporte agora, notícias mais amenas. Resultados do Cariocão 2024, Sampaio Corrêa
venceu o Vasco por 2-0 na última rodada do Campeonato Carioca Masculino de Futebol. Nova Iguaçu e Flamengo ficaram no empate de 1-1. O Botafogo venceu o Bangu por 2-0 e o Fluminense venceu a Portuguesa por 2-1. No Paulistão, o Palmeiras empatou com o Novo Horizontino em 1-1. O São Paulo venceu o Santo André por 3-1. O Botafogo de São Paulo perdeu para o Santos por 1-0. E o Água Santa venceu o Bragantino por 1-0. Teve mais um jogo. O Corinthians venceu o Guarani pelo mesmo placar, 1-0. Vamos à tabela de futebol da terceira rodada do Campeonato Carioca. Olha, nesta quarta-feira, dia 24, tem Bangu e Nova Iguaçu às 16 horas. Portuguesa e Sampaio Correia, 19 horas. Boa Vista e Botafogo às 21h30. Na quinta-feira, 25, jogam Vasco e Madureira às 20 horas. Audax versus Fluminense às 21h30. Dia 10 de fevereiro será um sábado, Flamengo e Volta Redonda, completando essa rodada. Será às 16 horas, hein? Agora, a segunda rodada do Campeonato Paulista 2024. Nesta quarta-feira jogam Guarani e São Bernardo, Ituano e Corinthians, Mirassol e São Paulo, Palmeiras e Inter de Limeira, Portuguesa e Red Bull Bragantino, Santo André e Novo Horizontino, Santos e Ponte Preta, Água Santa e Botafogo. São os jogos programados para esta quarta-feira. Meu abraço a você que acompanha meus endereços telemáticos. Nós temos o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. O endereço geral é @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919. Deputado do Comitê de Direitos Humanos dos Estados Unidos virá ao Brasil. Olha essa notícia aqui, até parlamentar da maior nação democrática do mundo, Estados Unidos, vindo ao Brasil, hein? O deputado Chris Smith, dos Estados Unidos, agendou visita ao Brasil depois que parlamentares brasileiros fizeram denúncias contra a situação política e judiciária do país. Ele é congressista do Comitê de Assuntos Exteriores e Direitos Humanos. Smith é um longevo parlamentar norte-americano com mandato desde 1981, sendo também referência internacional nos temas em defesa da vida desde a concepção, liberdade religiosa, liberdade de expressão, entre outros. A informação foi publicada no endereço telemático do senador Eduardo Girão, que fez denúncias lá mesmo nos Estados Unidos aos órgãos de imprensa e ao parlamento norte-americano contra o que ele chama de perseguição sofrida pelos opositores da conjuntura atual brasileira, citando inclusive os presos políticos do 8 de janeiro. Girão disse que o Brasil está com violações ao exercício do jornalismo e empreendedorismo, atingindo inclusive o legislativo. O senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, deverá acompanhar o visitante respaldado pelo Pacto de Genebra, do qual o Brasil é signatário. As informações foram repercutidas no canal do YouTube de Valéria Bernardo, acrescentando que o político americano deve chegar nesta semana ao país. Agora quero falar para você sobre notas policiais. Operação Sicário Sexto. Eu acho que é essa a pronúncia, né? Sicário Sexto. 9 pessoas suspeitas de ligação com o tráfico de drogas de Cariacica são presas. Além das prisões, foram apreendidas diversas drogas e uma motocicleta. Polícia Civil apreende veículos com restrição e prende suspeito de receptação em Cariacica.
na Grande Vitória, Espírito Santo, 2 motocicletas e partes de um veículo estavam no quintal de uma residência no bairro Sotelândia. Polícia de Rio Bananal recupera motocicletas roubadas e prende suspeitos em Linhares, no norte do estado do Espírito Santo. Um homem de 25 anos foi preso e um adolescente de 16 anos foi apreendido no momento em que tentavam vender os veículos roubados. Eles estavam na localidade de Recanto da Mata, aguardando os compradores após anunciar os veículos com preço bem abaixo do mercado, com a alegação de que seriam motos de roça. Os 2 elementos foram presos pelo crime de receptação de produtos roubados e conduzidos à Delegacia Regional Linharense. Preso na Serra indivíduo suspeito de liderar facção Comando Vermelho em Minas Gerais. Olha essa notícia, hein? Segundo investigações da Delegacia de Polícia de Teófilo Otoni, no estado de Minas Gerais, o indivíduo é apontado como segundo na lista de comando da facção criminosa na cidade mineira. Polícia Civil do Espírito Santo prende indivíduo com mandado de prisão em aberto por roubo, furto qualificado e falsa identidade. A prisão foi efetuada por equipes do Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa, DEHPP, e do Centro de Inteligência e Análise Temática, CIAT, durante o cumprimento de indenização suplementar de escala operacional, o ISEL. DHPP de Guarapari prende suspeito de integrar associação criminosa especializada no tráfico de haxixe na região. Olha, o indivíduo foi preso no bairro Muxaba, do município guarapariense, no Espírito Santo, e apresentou documento falso no ato da prisão. Polícia Civil prende homem investigado por roubo praticado em Linhares e São Mateus. Isso aí no norte do Espírito Santo. O elemento tinha 2 mandados de prisão em aberto, um pela comarca de Linhares e outro pela comarca de São Mateus. Forças de segurança do Espírito Santo prendem suspeito de matar a enfermeira grávida. O corpo da vítima foi encontrado em Alfredo Chaves com 2 tiros na região do tórax e o corpo coberto de cal. O suspeito está preso e agora certamente vai responder pelo que ele é acusado. Por enquanto existe a suspeição. Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Ok? Você vai lá e acessa o YouTube, o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, Instagram e Facebook. Notícias gratuitas aqui para você. Dê um like, compartilhe, inscreva-se para aumentarmos nossa rede de amizade. Notas econômicas. Brasil registra déficit primário de 119,4 bilhões nas contas de dezembro de 2023 na nova era petista. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, divulgou a estimativa preliminar do resultado primário das contas do governo federal no mês de dezembro de 2023, nessa nova era petista. A previsão é de um déficit primário de 119 bilhões e 400 milhões de reais. A despesa total chegou a 302 bilhões e 600 milhões de reais, com um salto de 72,4%. O aumento expressivo das despesas em dezembro em relação ao mesmo mês de 2022 foi impactado pelo pagamento de créditos extraordinários. A receita líquida após as transferências legais e constitucionais registrou crescimento de 3 bilhões de reais, 1,7%. Também houve aumento nas despesas obrigatórias com controle de fluxo. Em relação às despesas, no acumulado de 2023, o governo central petista teve um déficit primário de 234 bilhões
e 300 milhões de reais, revertendo o superávit do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro de 59 bilhões e 700 milhões de reais, que foi obtido em 2022, no último ano. A receita total teve uma queda real de 2,9%, o equivalente a 72 bilhões e 300 milhões de reais, fortemente impactada pela queda na arrecadação das receitas não administradas pela Receita Federal do Brasil. Estas apresentaram um acréscimo de 21,1%, redução de 86 bilhões e 600 milhões de reais. Aquelas administradas pela Receita também tiveram uma queda de 1,1%, equivalente a 16 bilhões e 500 milhões de reais. No mesmo período, a despesa total cresceu 247 bilhões, 12,9%, no acumulado de janeiro a dezembro de 2023, em relação ao mesmo período de 2022. Portanto, déficit e mais déficit aí na conta da União, hein? E petistas aumentam o número de empregados públicos, chamados servidores, funcionários. O governo federal, na nova era petista, encerrou o ano de 2023 com 572 mil funcionários públicos civis. Os dados constam do painel estatístico de pessoal. O número indica 6.874 servidores a mais que o registrado em dezembro de 2022. Em 6 anos, é a primeira vez que há esse aumento. Os órgãos que mais receberam contratados foram Institutos Federais de Ensino Superior e Ministério da Saúde. Segundo o site Poder 360, os governos petistas sempre aumentaram o quadro de empregados públicos, enquanto os outros reduziram. Os funcionários públicos de todas as esferas e de todos os poderes somam 11 milhões e 300 mil indivíduos, dados de 2021, ou 12,45% da população. Brasil com mais de 70 milhões de endividados. O Brasil tem milhões de pessoas endividadas após comprarem produtos ou captarem empréstimos e não saldarem os compromissos. Em torno de 1 milhão de pessoas no Espírito Santo estão vivendo como inadimplentes, principalmente por causa do uso indevido do cartão de crédito. O país possui mais de 70 milhões de endividados. Lojas cheias para a compra de material escolar. Olha, já está sendo comum ver pais com filhos em lojas de materiais escolares de Colatina, na região noroeste do estado do Espírito Santo. O motivo é a aquisição de cadernos, lápis, canetas, mochilas, entre outros itens utilizados em sala de aula. É uma preparação para o início do ano letivo de 2024. Em 5 de fevereiro, começa o ano letivo da Rede Pública Estadual Espírito Santense. E o carnaval também já é destaque nas vitrines de lojas. Vitrines de algumas lojas colatinenses exibem produtos utilizados por foliões no carnaval, que neste ano terá o seu dia principal em 13 de fevereiro, terça-feira. Máscaras, fantasias e fitas coloridas são alguns artigos expostos para venda nas vitrines. Minha saudação a você que acompanha meus endereços telemáticos. Nós temos o endereço geral, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao blog, o blog é repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vai ao YouTube, que é um canal muito acessado, vai ao Instagram, que é mais ou menos, e o Facebook, que também tem uma boa presença de seguidores. Mais de pelo menos 5 mil seguidores estão inscritos no Facebook. No YouTube, mais de 8 mil. Então, a gente espera que vocês continuem compartilhando, se inscrevendo, dando like, para aumentarmos nossa rede de amizade. Atenção, agora vamos às notícias
políticas. Michele Bolsonaro vai processar petistas ofensores, aqueles que são ultra-esquerdistas. A ex-primeira-dama do Brasil, esposa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e presidente do PL Mulher, Michele Bolsonaro, informou que irá processar integrantes radicais do PT, o Partido dos Trabalhadores, por ataques e ofensas proferidos contra ela. Uma mulher petista chegou a dizer que era preciso destruir Michele, classificando-a até como liderança de maior articulação que Jair Bolsonaro, que pode vencer os petistas em eleições. Meu Deus do céu. Uma petista radical dizendo que tem que destruir Michele. Meu Deus. Numa outra postagem, colocaram Michele e Bolsonaro seminus, como se estivessem sendo presos. Os ultra-esquerdistas marxistas não têm limites ao destilar o seu ódio contra representantes do espectro político da direita. A decisão de Michele de processar os petistas ofensores foi tornada pública em 14 de janeiro de 2024. Petistas anulam isenção fiscal de líderes religiosos. Mais uma ação contra os cristãos, hein? Olha, a gestão petista federal do Planalto, do Palácio do Planalto, essa gestão que está aí, infelizmente, né, em sua nova era, anulou a isenção fiscal concedida para líderes religiosos no governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, criticou a medida tomada pela Receita Federal em 17 de janeiro de 2024. Ela disse que já tinha avisado que a perseguição dos esquerdistas e comunistas viria, e começou com essa anulação de benefício para os pregadores da palavra de Cristo. Lembrou que já há países ultra-esquerdistas do continente americano onde lideranças cristãs são presas e expulsas. É o caso da Nicarágua, onde católicos estão sendo expulsos do país ou presos numa grande perseguição. País ultra-esquerdista como aqui, esse governo no Brasil em 2023 e 2024. A senadora Damares, que é evangélica, enfatizou em seu endereço telemático X ou X, antigo Twitter, que o Coliseu em Roma não parou a igreja. A perseguição não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Portanto, aqui e agora, nada vai deter o povo da cruz. Meu Deus, Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Deus Espírito Santo, haja, meu Deus, no nosso Brasil. Não sabemos o que será no futuro, porque os homens que deveriam tomar atitudes não tomam. Minha saudação especial a você que segue meu Facebook, você que segue meu blog, meu Instagram e o YouTube. É só escrever lá no campo de busca do Google, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Olha, eu vou falar para vocês sobre os telefones de algumas paróquias para que o católico saiba horário de missa, horário do padre atender. Atenção, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina. Vejamos aqui, tem missa diariamente na catedral às 19 horas, todos os dias às 19 horas. Na sexta-feira tem missa também ao meio-dia. No domingo tem missa às 7, 9 e depois às 19 horas, ok? Vamos lá, mais informações. Funcionamento da Secretaria Paroquial
que fica na entrada da Catedral Sagrado Coração de Jesus, no centro de Colatina, na segunda-feira, das 13 às 18 horas. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. No sábado, das 8 horas às 12 horas. Telefones da Paróquia Central, 0 operadora 27 2102 5010 e 2102 5006. Agora, Paróquia Santa Clara, do bairro São Vicente, na zona urbana de Colatina ainda. O endereço do Facebook é Para Clara, no Facebook, ok? facebook.com/Paraclara. Telefones: 0 operadora 27 99934 5155. Telefone fixo 3722 6249. Tem informação do Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence também à Paróquia Santa Clara, que é gerida pelos franciscanos. As Irmãs Clarissas têm no seu mosteiro, no bairro São Judas Tadeu, missa diariamente, de segunda a sábado às 7 horas e no domingo às 8 horas da manhã, hein? O telefone para manter contato direto com o mosteiro é 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, da Matriz do bairro São Silvano. É o bairro mais importante economicamente de Colatina, na zona norte do município. Vamos lá, nós temos aqui o endereço no Facebook, picmaria.com.br. PIC é Paróquia Imaculado Coração. O telefone é 99507-2251. Na Grande Vitória tem um município que eu frequento mensalmente, Vila Velha, minha segunda cidade, depois de Colatina. E em Vila Velha há o Santuário Divino Espírito Santo, que funciona na zona central. A missa de terça a sexta-feira ao meio-dia e às 19 horas, hein? No sábado a missa é às 17 horas. No domingo tem 5 missas às 7, 9, 11, 17 e 19 horas. WhatsApp do santuário: 0 operadora 27 99985 3558. Telefone fixo 3329 1266. Quero falar também para você que está desocupado agora, está procurando emprego. Olha, a Agência do Sistema Nacional de Empregos de Colatina divulga no seu painel ou mural externo as oportunidades de trabalho de forma impressa, né? São vagas disponíveis nas firmas da região, vagas diversas, ok? A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados, fazendo essa ponte com as empresas. Tem o telefone 0 operadora 27 3721 7102 e o endereço físico do Cine Colatinense, Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro da cidade. Um abraço a você que acessa meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel 7919. E você vai ao YouTube, blog, Instagram e Facebook. Fácil, né? É só digitar @Paulo Roberto Maciel 7919. Notícias gratuitas. Olha, Colatinense já começa o ano com aumento na tarifa de água e na tarifa de esgoto. Meu Deus, hein? Colatina tem aumento das tarifas de água e esgoto em quase 9%. Foi autorizado, hein, em Colatina, o reajuste linear das tarifas de abastecimento de água e esgotamento sanitário em 8,66%, que incide nas tabelas de consumo. No talão de água referente ao mês de dezembro de 2023, vem um alerta
para que o dono da residência que recebe a água desconsidere o verso da fatura e procure verificar a tabela nova acessando o site do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental, que é a empresa que fornece água e também é responsável pela coleta de lixo. A Companhia de Água e Esgoto e Lixo informa que o aumento das tarifas foi autorizado pela diretoria colegiada da Agência de Regulação de Serviços Públicos, a ARSP, considerando a lei complementar, lei federal e lei estadual. Foi celebrado o convênio número 001/2023, de 15 de fevereiro de 2023, entre a ARSP e o município de Colatina, tendo como interveniente o Sanear, visando a regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no prazo de 20 anos. Os dados constam da resolução ARSP número 068, editada em 27 de outubro de 2023, para o período tarifário de 1º de dezembro de 2023 a 30 de novembro de 2024. Então, colatinenses, se preparem, aumento de quase 9% nas tarifas de água, esgoto e lixo. Não é fácil, hein? Não é fácil, quase 9%. Amigos e amigas, vamos a atualidades, momento de atualidades aqui em meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Inscreva-se, compartilhe, dê um like para aumentarmos nossa rede de amizade, ok? @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. E você vai ao YouTube, Instagram, temos o blog e Facebook, ok? Catequese, informações gerais, atualidades. Igreja Católica é a única instituição humana com sequência de chefes por 2000 anos. Você sabia disso? A Igreja Católica Apostólica Romana sempre teve um Papa. De São Pedro até o Papa Francisco, há uma sequência de 2000 anos. Não existe qualquer outra instituição humana com essa sequência de chefes. No Evangelho escrito por São João, capítulo 1, versículos de 35 a 42, Jesus olhou fixamente para os olhos de Pedro e disse: Tu serás chamado Cefas, que no hebraico significa pedra, que vem a ser Pedro. Em Mateus 16, Jesus diz para ele: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele é o Papa. Pedro é a pedra de unidade da igreja. É claro que a pedra invisível da igreja é Jesus. Mas a igreja é uma instituição humana que precisa de um cabeça, senão não se sustenta. Na escola há o diretor, no navio um comandante, no estado um governador. Se não houver uma hierarquia de poderes com um cabeça, vira anarquismo. Vira bagunça, pois todo mundo manda. Então Jesus colocou um chefe na igreja, que é uma sociedade de homens e mulheres fazendo uma série de promessas maravilhosas. Jesus disse: Eu te darei as chaves do reino dos céus. O reino que vim inaugurar na terra, ou seja, o poder de abrir e fechar, e as portas do inferno nunca vencerão a igreja. Tudo que ligares na terra, eu ligo no céu, disse Jesus a Pedro. Esse é o poder extraordinário que Jesus deixou ao Papa. É claro que o Papa não é infalível em qualquer coisa, mas quando define um dogma de fé, é inspirado pelo Espírito Santo, e a igreja inteira tem que aceitar e acreditar, mesmo que não entenda. Então só no dogma de fé é que há infalibilidade. O Papa, no entanto, não é infalível em política, arte, música, economia. Muitos papas na história da igreja erraram muito, mas nunca uma bula pontifícia proclamando um dogma foi revogada. Até Alexandre VI, Papa espanhol,
Papa Borgia, que foi muito contestado por seus erros, nunca teve uma bula contestada. Isso porque o Papa tem uma assistência especial do Espírito Santo quando fala da doutrina e não das outras ciências. Depois que Jesus foi para o céu, quem comandou a igreja foi Pedro, cujo nome é citado 169 vezes no Evangelho. 169 vezes. Em Pentecostes, ele fez um grande discurso. É ele quem reúne o concílio no ano de 49 em Jerusalém. É ele quem batiza o primeiro pagão na casa de Cornélio. O primado dele é algo que está nos Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Barnabé vão a Pedro para acertar a questão da circuncisão. Vejam que informações importantes do canal do professor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Jesus Cristo, Deus e Filho do Homem. Jesus preferia usar para se referir a si próprio a expressão Filho do Homem, ao invés de Messias ou Filho de Davi, pois não queria conotação política para a sua pessoa. Messias, entre os hebreus, tinha conotação política e nacionalista, de um rei que viria para derrubar o poderio romano, libertar Israel deste jugo e dar-lhe a liderança sobre todas as nações do mundo. Jesus não veio para isso, dizendo que meu reino não é deste mundo. 69 vezes aparece a expressão Filho do Homem nos evangelhos, deixando clara a divindade de Jesus, mas sem conotação política. Sábado é complicado por fariseus e cristãos assumem o domingo como dia do Senhor. Olha, para os judeus era lícito, quando passassem por uma plantação, apanhar algum vegetal para saciar a fome. Os fariseus, doutores da lei, no entanto, complicaram a vida do judeu no sábado. Criaram 39 tipos de trabalho que não podiam ser realizados no sábado, algo que não estava na lei de Moisés. Até mesmo colher algo para comer numa lavoura era proibido. O sábado passou a ser uma espécie de prisão para o povo, e Jesus veio para libertá-lo da escravidão da lei e colocá-lo na lei perfeita do Espírito Santo. Por isso contesta o sábado várias vezes, curando um homem com a mão seca na sinagoga e expulsando o demônio de um homem também no sábado, dia que os judeus se reuniam para orações na sua igreja. Ele mostra que o homem é mais importante que o sábado. E Jesus se declara Senhor do sábado. A igreja explica que o domingo é o primeiro dia da nova criação, resgatada pela ressurreição de Jesus Cristo. Quando Jesus ressuscitou no domingo, ele estabeleceu uma nova criação. E este passou a ser o primeiro dia deste novo tempo, vindo depois do sábado judaico. São Justino, que foi padre da igreja e morreu mártir em 185, já dizia que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana para prestar culto a Deus. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, São Paulo celebra a missa no primeiro dia da semana, precedido da segunda-feira, segundo dia. O domingo deve ser dia de descanso e de honrar a Deus, de prestar-lhe culto. É o dia do Senhor, dia de preceito para o católico assistir à missa. Infelizmente, somente cerca de 10% dos católicos vão à missa dominical. E o Brasil tem 60% de católicos, segundo as estatísticas. Então é preciso de muito mais católicos frequentarem a igreja. Não deixemos de ir à igreja, especialmente aos domingos. É o momento de congregar, é o momento de louvar a Deus, adorar a Deus, demonstrar a nossa fé e buscar a salvação, que Deus já nos deu quando morreu na cruz e depois ressuscitou. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. Professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere.
A que for melhor ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso divino Pai eterno, nosso Paizinho do céu, o Pai celestial. E agora eu clamo do aramaico, como dizemos nós católicos, Maranatá, ou como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, Maranata. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vem, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Estejamos prontos. Reconciliemos-nos com Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos e omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna por todos os séculos dos séculos convosco.